Resumo e previsão, Juca. Dado o espírito de dúvida e escapismo das pessoas de hoje, parece impossível entregar com sucesso uma mensagem profética que fará pelo mesmo uma marca em suas mentes ou imaginações. Cristo, Nossa Senhora, santos canonizados e outras pessoas santas e instrumentos carismáticos especiais de Deus têm tentado repetidas vezes. Portanto, faremos um esforço especial para atingir aqui o clímax de todas as coisas que aconteceram neste livro, com uma olhada em algumas mensagens e visões recebidas em nossos dias por meio de Juca Jolie, da Iugoslávia. E terminaremos com a visão de um cientista americano, bem estabelecido como receptor de experiências autênticas desta natureza. Iniciamos nossas observações dizendo que Juca era bem conhecida do falecido e heróico arcebispo de Zagreb, Croácia, Aloysius Cardeal Stepinac. Esse mártir, nas mãos dos comunistas, estava preocupado com Juca e queria transmitir pessoalmente certas mensagens celestiais dela ao Papa Pio XII. Após a morte do cardeal, o bispo Stefan, muito virtuoso e consciencioso, comprometeu-se a publicar estas mensagens. No início de outubro de 1973, as mais significativas dessas visões e mensagens, até 1973, foram transmitidas ao Papa Paulo VI. Qualquer leitor dos 2 volumes de Jesus Calls Us pode fazer seu próprio julgamento quanto ao sólido ensino catequético católico e a natureza profética das muitas visões e mensagens nele contidas. Os itens fornecidos aqui não têm data, mas ocorreram em algum momento do período 1960 entre 1973, principalmente nos últimos anos. Vemos o cenário sendo montado para o grande drama. Apesar de todas as admoestações e mensagens do céu, a terra permaneceu surda. Por minha mãe, chamei meu povo ao arrependimento e à penitência, mas poucos obedeceram ao meu chamado e seguiram meu exemplo de jejum e de penitência. E também Juca diz: o Senhor Jesus, nosso Salvador, e sua mãe sofredora choram sobre o destino da humanidade pecadora que não deseja ser convertida. Nosso Senhor Jesus Cristo diz: um pequeno juízo final está se aproximando. Enquanto orava, notei no céu meridional, em uma grande altura, a Mãe de Deus. Ela olhou com tristeza e seriedade para a terra e cruzou as mãos para o céu. Ela orou muito tempo ao Pai Celestial, até que se cansou e suas mãos começaram a cair. Depois disso, Jesus voltou para o céu e de repente um pequeno grupo de pessoas apareceu aos pés da Mãe de Deus. Ela se apressou em cobri-los com seu manto sagrado. Os cristãos tementes a Deus, verdadeiros admiradores de Maria, serão especialmente protegidos por sua Mãe Celestial quando vier a grande tribulação. Segue-se outra visão e comentário de Nosso Senhor sobre as trevas. Uma terrível escuridão negra surgiu no Nordeste. Ela encheu todo o céu. Acima dessa escuridão densa, uma lua nova maravilhosa apareceu e foi separada das trevas. Nosso Senhor Jesus falou o seguinte: a terrível escuridão negra representa pecados mortais cometidos. A gloriosa lua nova representa o pequeno rebanho, o povo que sobreviverá à grande catástrofe. Será uma bela raça que brilhará com pureza de alma e de corpo. Juca teve visões de 2 campos, um de trigo maduro e outro de trigo sem valor, entre ervas daninhas. O trigo escurecido foi cortado para permanecer deitado no chão. Nosso Senhor disse que representava.
As pessoas que não vivem de acordo com as minhas leis não me servem. A geração moderna que não deseja nem mesmo olhar para mim, eles vivem como se eu não existisse. Então, cortarei tudo o que não é bom aos meus olhos. Juca teve outras visões, como uma em que viu Cristo golpeando os pecados do mundo, repentina e severamente. Ela viu grandes catástrofes se aproximando, grandes terremotos e incêndios em toda a terra. O mundo inteiro estremeceu e se ergueu como se fosse despedaçar. Todo o ar estava em chamas. Toda a atmosfera da terra, do solo, do céu, era uma gigantesca folha de chamas. Ela teve a visão de um terrível furacão que deixou montes e escombros de uma massa de mortos. Em um terremoto na cidade, prédios altos caíram em pequenos fragmentos, diretamente pertinente ao nosso assunto das trevas, que seguirá múltiplos castigos. Temos essa visão em parte de Juca. Enquanto eu orava, me descobri fora do meu quarto, sob um céu claro. No leste, notei um grande sol vermelho, como sangue. Contra o céu, uma grande escuridão ergueu-se lentamente como névoa. Estava escuro como a noite, subiu cada vez mais alta a atmosfera. O sol, no entanto, continuou a permanecer onde estava. Quando a escuridão atingiu o sol, ela começou a cobri-lo até a metade lentamente, e então cada vez mais rápido, e o último pedaço bem rápido. De uma vez, a escuridão profunda desceu rapidamente para a terra e envolveu-a completamente. A escuridão era tão profunda que não se via nada. Totalmente assustada, exclamei: "Oh, meu Deus, a escuridão começou, iremos perecer", como se o fim do mundo tivesse chegado. Enquanto estava com muito medo, apelando a Deus, uma luz forte, brilhando como um fogo amarelo brilhante, vindo do lado direito, agarrou-me de cima. No ar, cerca de 20 metros acima da terra e envolto nas nuvens brancas, estava o Jesus vivo, como um soberano sublime. As trevas profundas desapareceram do ar e da terra, e o Senhor Jesus irradiou com seu esplendor a terra e as pessoas que ainda sobreviveram. Depois de descrever longamente Jesus em sua glória, Juca diz: "Ele estendeu suas mãos sagradas como se quisesse levar esses sobreviventes ao seu sagrado coração." Como foi indicado anteriormente no livro, nem tudo ficará rosado após as trevas. Mas depois da escuridão, a terra permaneceu um desperdício. O lindo sol quente nasceu para brilhar sobre a terra e todas as coisas vivas sobre ela. Mas apenas aqui e ali, algum ser humano ainda estava vivo. A natureza criada por Deus permaneceu vazia, sem seres humanos. Nosso Senhor Jesus Cristo explicou esta visão. As trevas que fiz você ver têm este significado também. Os pecados do homem são tão negros que envenenarão tudo na terra e toda a atmosfera pura, até mesmo o meu ensinamento que prego por meio dos meus servos. O pecado irá obscurecer tudo. O sol que aquece a terra simboliza a mim, seu Criador. Os incrédulos dizem que não existo e desejam negar-me, visto que não posso ser visto em parte alguma. Como você viu, assim será. Eu virei rapidamente e com esplendor severo. Todas as minhas criaturas que sobreviveram à grande tribulação me verão. Ninguém poderá então dizer que não existo, porque me aproximei da terra. Todas as criaturas da terra ouvirão minha voz. Eles me verão e pela segunda vez no juízo final. Este será o pequeno rebanho e pairarei sobre ele. Naqueles dias haverá um pastor e uma fé, a da Igreja Católica Romana, que estabeleci quando andei visivelmente na terra.
Depois das angústias que estarei permitindo vir sobre o meu povo obstinado na terra, surgirá um povo justo e puro, e a terra estará repleta de meus dons. Meus filhos e minhas filhas guardarão meus mandamentos. Juca conta mais sobre os desastres que serão preliminares às trevas. Um pouco mais sobre a grande angústia. Para começar, um forte vento quente virá do sul. Ele se apoderará de todo o globo e causará terríveis tempestades. Depois disso, cerca de 10 trovões de uma vez atingirão a terra com tanta força que ela estremecerá por completo. Este é um sinal de que a grande tribulação e as trevas negras estão começando. Isto vai durar 3 dias e 3 noites. Por isso, as pessoas devem entrar em suas casas, fechá-las bem, escurecer as janelas, abençoar a si mesmas e a casa com água benta e acender velas abençoadas. Lá fora acontecerão coisas tão terríveis que morrerão aqueles que se aventuraram a olhar. Todos os demônios serão soltos na terra, para que eles mesmos possam destruir suas presas. Então, nas palavras de Cristo, ouvimos: os demônios uivarão sobre a terra e chamarão muitos, a fim de destruí-los. Eles irão imitar as vozes de parentes e conhecidos que não alcançaram um lugar mais seguro. Assim que o horror começar, não abra sua porta para ninguém. Em muitos lugares, várias pessoas se reunirão com medo. Do mesmo grupo, alguns morrerão, outros permanecerão vivos. Para esse dia e momento, e para aquela escuridão, muitos terão preparado as velas abençoadas, mas elas não queimarão, se o povo não tiver vivido de acordo com meus mandamentos. Outros até mesmo serão incapazes de acendê-las por medo. Mas, para aqueles que creem, embora eles tenham apenas um toco da vela abençoada, ela arderá por mais 3 dias e 3 noites sem apagar. Algumas pessoas cairão em um sono profundo concedido por mim, para não ver o que está acontecendo na terra. Todos os prédios da terra desabarão, e somente aqui e ali uma casa modesta permanecerá, na qual a luz da vela brilhará. Em muitos lugares, os amontoados de cadáveres serão tão grandes que ninguém poderá passar por causa desses corpos. Não haverá ninguém para enterrá-los. Juca então diz: os anjos da guarda zelarão pelas pessoas que forem poupadas. Os edifícios que devem ser preservados serão erguidos e protegidos pelo poder de Deus no momento do mais terrível horror. Do lado esperançoso, nosso Senhor fala também a Juca sobre uma nova terra e uma nova geração que nela habitará. O tempo se aproxima e a terra adquirirá uma nova face. Se a vida for difícil para o remanescente, também haverá amor e unidade. Nosso Senhor diz o seguinte: a terra permanecerá sem forma e vazia, e um homem irá em busca do outro. Quando se encontrarem, eles se amarão tanto que serão um em coração e mente. Na verdade, meu pequeno rebanho, o Senhor avaliou a geração presente e futura. Esta geração está entediada com o meu ensinamento. Ouve, mas não vive. Um povo está chegando que terá fome do meu ensino. Antes de encerrar com uma visão pertinente e realista de um cientista refugiado do comunismo europeu, damos algumas citações finais de palavras de Jesus a Juca. Elas mostram como as coisas estão se formando e como as linhas estão tomando forma. Portanto, eu e minha mãe choramos amargamente porque a terra permanecerá sem forma e vazia, mas o inferno se encherá em um instante. Nos dias do grande dilúvio e nos dias de Sodoma e Gomorra, destruí pessoas que não eram tão pecadoras quanto as de hoje. Neste tempo também decidi sobre o castigo para o meu povo, que protelei, mas não desisti da minha intenção. Na terra onde pessoas pecam mais,
os meus flagelos vão atacar com maior força. Onde as pessoas pecam menos, o infortúnio será menor. Vou limpar o orgulho da face da terra e nenhum vestígio dele permanecerá. Devo humilhar os grandes do mundo, as pessoas que são pequenas e desprezadas eu levantarei. Ao darmos agora a visão do cientista exilado, que entre outras coisas viu os Estados Unidos enegrecidos como tinta indiana, lembramos uma última frase de Jesus a Juca: vou cobrir a face da terra com escuridão. Agora, o relato do cientista e sua visão de 26 de agosto de 1986. Enquanto eu orava, minha visão foi repentinamente bloqueada por uma forte luz laranja avermelhada, vindo de um centro em minha direção, por assim dizer, e então se transformando em um céu amarelo dourado iluminado pelo sol. Na verdade, eu podia olhar para o sol, cujo disco estava rodeado por uma luz radiante e pulsante. De repente, as nuvens apareceram e flutuaram rapidamente, bloqueando parcialmente ou completamente o sol em sucessão. Por 3 vezes, uma das nuvens assumiu a forma dos Estados Unidos e era tão negra quanto tinta da Índia. Essa silhueta então flutuou sobre o disco do sol e obscureceu sua luz para a escuridão total. Depois de 3 execuções repetidas, toda a experiência terminou tão repentinamente quanto começou. Lembro-me claramente que a orla das costas do leste e oeste não eram como normalmente é representada, ou seja, uma linha costeira irregular, mas ambas estavam muito dilaceradas em lugares profundamente cortados. Por acaso, a maior parte da Flórida estava completamente ausente. Fiquei impressionado com o fato de que as linhas costeiras dilaceradas significavam áreas de uma inundação que ocorrerá antes da escuridão de 3 dias, representadas pelas 3 manchas sucessivas fora do sol. Então, pessoal, esse aqui é um trecho do livro Os 3 Dias de Treva, de Albert Herbert. Mais uma vez eu peço perdão em relação à leitura, né? A pronúncia de alguns nomes e tal. Esse livro ele foi lançado pela editora Imaculada, muito interessante, tem várias profecias muito interessantes. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para quem quiser adquirir, né, o livro. E vamos dando dicas aí de quais livros vocês querem ouvir, algum relato e tal, né? E a gente vai trazendo aos poucos mais resenhas e resumos dos livros, tá bom? Muito obrigada, salve Maria!